se tudo o que você achava que sabia sobre a família Obama fosse apenas a ponta do iceberg? Neste mergulho profundo, desvendamos os rumores chocantes e as teorias da conspiração que rondam a família Obama há anos, desde os rumores sobre a verdadeira identidade de Michelle, até as afirmações de cair o queixo sobre o verdadeiro sobrenome de Malia. Este vídeo explora os boatos malucos que simplesmente se recusam a desaparecer. Será que Malia Obama acabou de revelar o maior segredo de sua família? Aperte os cintos, pois essa jornada pelas histórias mais dramáticas por trás da família mais icônica dos Estados Unidos está prestes a ficar muito interessante. Conspirações de Barack e Michelle Obama. A teoria da conspiração que sugere que Michelle Obama é uma mulher transgênero tem sido uma alegação persistente e sem fundamento que circula por várias plataformas online e teóricos da conspiração. Esse boato tornou-se popular depois que a comediante Joan Rivers fez uma piada em 2014, referindo-se a Michelle Obama como uma transgênero. O comentário de Rivers, provavelmente com a intenção de ser uma piada, foi imediatamente adotado por teóricos da conspiração, que desde então têm promovido a ideia de que Michelle Obama nasceu homem e passou a se chamar Michael, mas fez a transição antes de se casar com Barack Obama. Um dos principais argumentos usados por aqueles que promovem essa conspiração é a análise da aparência física de Michelle Obama. Eles geralmente apontam sua altura, seu tônus muscular e certas fotografias que, quando alteradas ou tiradas de contexto, são usadas para apoiar suas alegações. Para alguns teóricos da conspiração, essas características físicas não são apenas o resultado de exercícios regulares e bons genes, mas são a prova de que ela nasceu homem. É claro que isso, convenientemente, ignora o fato de que muitas mulheres, especialmente atletas e aquelas que se exercitam regularmente, podem ter corpos musculosos, porque somente os homens podem ser altos e ter braços bonitos. Os defensores e traficantes da teoria do transgênero de Michelle Obama geralmente trazem à tona fotos antigas dela e de Obama que dizem ser dela antes da transição, e apresentam fotos de Michelle em que seu corpo está posicionado de tal forma que eles dizem revelar uma protuberância, que eles dizem ser evidência de uma genitália masculina. Não importa que essas fotos sejam sempre editadas ou tiradas de contexto, e que as versões originais dessas fotos existam. Mas por que deixar os fatos atrapalharem uma boa teoria da conspiração? Apesar de terem sido desmentidas várias vezes por organizações de verificação de fatos como a Reuters e a AFP, essas imagens alteradas continuam a ser compartilhadas e acreditadas por aqueles que já aderiram à teoria da conspiração. O Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos, também desempenhou um papel na disseminação dessa desinformação. De acordo com a Media Matters for America, o Rumble promoveu um vídeo que divulgava essa teoria da conspiração anti-trans sobre Michelle Obama entre suas escolhas do editor. O vídeo, que apenas falava sobre todos os rumores sem conter nenhuma evidência real, sugeria que a história da vida de Michelle Obama, conforme apresentada ao público, era uma mentira total. A teoria também aborda a ideia de que a identidade de Michelle Obama como mulher transgênero foi deliberadamente encoberta para garantir o sucesso político de Barack Obama. Esse argumento afirma que o público americano não teria aceitado uma primeira-dama que fosse transgênero e, portanto, os Obama fizeram de tudo para esconder essa suposta verdade. A sexualidade de Barack Obama também é frequentemente arrastada para essa conspiração, com alegações de que o casamento deles é falso, criado para esconder suas verdadeiras identidades. A ideia de que Barack Obama é secretamente gay e que Michelle é uma mulher transgênero é usada para sugerir que suas personalidades públicas nada mais são do que uma ilusão cuidadosamente elaborada. Essa narrativa não é apenas infundada, mas também prejudicial, pois perpetua estereótipos negativos sobre indivíduos LGBTQ+, e famílias negras. Apesar da falta de evidências, essa teoria da conspiração perdura há anos, em grande parte porque ela se baseia em preconceitos pré-existentes que seus defensores nutrem. A internet, especialmente plataformas como o Rumble e vários sites de mídia social, permitiu que esses rumores se espalhassem rapidamente e atingissem públicos que, de outra forma, não estariam expostos a essas ideias. A teoria da conspiração foi desmascarada inúmeras vezes por fontes confiáveis, incluindo os principais veículos de notícias e organizações de verificação de fatos. No entanto, a natureza das teorias da conspiração é tal que elas são resistentes a serem desmascaradas. Uma vez que alguém acredita em uma conspiração, as evidências contraditórias são geralmente descartadas, como parte do encobrimento. As primeiras crianças. Os rumores sobre a identidade de gênero de Michelle Obama não se limitam a ela. De alguma forma, eles conseguiram se estender também aos seus filhos. Como se não bastasse o questionamento sobre a identidade da primeira-dama, os teóricos da conspiração estão de olho em Malia e Sasha Obama, mergulhando de cabeça na especulação sobre se elas são mesmo filhas biológicas dos Obama.
Vamos começar com o curioso caso das teorias de adoção das filhas de Obama. Se você já deu um passeio pelos becos escuros da internet, deve ter se deparado com a teoria de que as filhas de Obama não nasceram de fato de Barack e Michelle, mas foram adotadas pela família em circunstâncias que fariam até mesmo a telenovela mais louca parecer uma brincadeira de criança. A história diz que elas têm origens secretas e que sua adoção foi planejada para se alinhar à imagem criada pelos Obama da família americana perfeita. Uma versão popular da teoria sugere que as duas irmãs foram adotadas do Marrocos. Sim, você leu certo. Marrocos. Essa versão afirma que os Obamas fizeram algum tipo de acordo com uma família marroquina em dificuldades para adotar suas filhas em uma tentativa de completar sua família perfeita. Mas por que o Marrocos, você pergunta? Os teóricos argumentam que a escolha do Marrocos foi estratégica, longe o suficiente para evitar ser detectado, mas não tão longe a ponto de levantar suspeitas. Se essa lógica parece um pouco frágil, é porque é mesmo. Mas, como acontece com muitas teorias da conspiração, ela não precisa fazer sentido, desde que se encaixe na narrativa que algumas pessoas estão desesperadas para acreditar. A conexão marroquina não é a única versão da teoria da adoção. Outra especulação popular é que as irmãs foram adotadas nos Estados Unidos, com suas verdadeiras origens ocultas, cobertas por acordos confidenciais e registros selados. Os teóricos da conspiração apontaram a falta de registros públicos sobre seus nascimentos como evidência de apoio às suas afirmações. Apontam até mesmo a ausência de fotos de gravidez na internet. É claro que eles casualmente ignoram o fato de que os Obama, como uma família de alto perfil, naturalmente teriam medidas de privacidade para proteger seus filhos da atenção desnecessária do público. O que impulsiona ainda mais essas teorias de adoção é a crença de que as meninas, de alguma forma, não se parecem com seus pais. Agora, vamos parar um pouco para considerar a lógica, ou a falta dela, por trás dessa afirmação. A ideia de que uma criança deve ser a cara chapada dos pais para ser sua prole biológica não é apenas cientificamente imprecisa, mas também hilariamente simplista. A genética, como a maioria de nós sabe, é um pouco mais complexa do que isso. Os filhos herdam uma mistura de características de ambos os pais e, mesmo assim, essas características podem se expressar de inúmeras maneiras. Mas quando se trata de teorias da conspiração, digamos que a lógica foi encontrada morta. Para aumentar a intriga, alguns teóricos afirmam que a adoção de Malia foi parte de um esquema maior para prepará-la para uma futura liderança. Eles sugerem que os Obamas, sabendo da importância de seu legado, decidiram adotar Malia como parte de um grande plano para posicioná-la como uma futura líder por direito próprio. De acordo com essa linha de pensamento, Malia foi escolhida não apenas como filha, mas como herdeira política, uma futura Obama 2.0, preparada desde o nascimento para levar adiante o nome da família, embora Michelle e Barack tenham declarado publicamente em entrevistas que não incentivam suas filhas a entrar para a política. Mas talvez a versão mais estranha da teoria da adoção seja a ideia de que suas filhas nem sequer são humanas. E não, isso não é uma piada. Algumas pessoas realmente acreditam nisso. Alguns teóricos da conspiração chegaram ao ponto de sugerir que elas são clones criados como parte de um experimento secreto do governo. De acordo com essa teoria, eles foram projetados em um laboratório, usando uma mistura do DNA de Barack e Michelle com alguns aprimoramentos para criar as crianças perfeitas. O fato de essa teoria existir mostra a imaginação sem limites dos teóricos da conspiração, que aparentemente estão dispostos a acreditar que a família Obama faz parte de uma operação secreta de clonagem. Na realidade, a ideia de que as filhas de Obama foram adotadas nada mais é do que uma teoria da conspiração sem fundamento que ganhou vida própria. Trata-se de uma história que foi distorcida para se encaixar em uma narrativa específica, que busca destruir os Obama, lançando dúvidas sobre a autenticidade de sua família. A persistência dessa teoria mostra o poder da desinformação e até onde algumas pessoas vão para acreditar em uma realidade alternativa. Como as teorias sobre a adoção das filhas continuam a crescer, não é de surpreender que alguns desses rumores se reflitam em outros aspectos da vida pessoal da família Obama, especificamente na jornada de Michelle Obama rumo à maternidade. Os rumores que cercam as dificuldades de Michelle Obama com a infertilidade e o uso de fertilização in vitro e FIV pelo casal para conceber suas filhas foram submetidos a intensa análise e, infelizmente, à desinformação. Os teóricos da conspiração, sempre ansiosos para vincular esses desafios pessoais à narrativa maior de que Michelle é transgênero, pegaram esse aspecto de sua vida e o transformaram em uma rede de fofocas, mentiras e afirmações sensacionalistas. Michelle Obama tem sido muito aberta sobre suas dificuldades com a fertilidade, não escondendo nada do público sempre ávido. Ela tem falado abertamente sobre as dificuldades que enfrentou para se tornar mãe.
Em seu livro de memórias Becoming, ela revelou que sofreu um aborto espontâneo na primeira vez em que engravidou, dizendo: "Senti que falhei porque não sabia como os abortos eram comuns, pois não falamos sobre eles." Ela afirmou que foi isso que a levou a experimentar tratamentos de fertilização in vitro, que ajudaram a conceber Malia e Sasha. Essa revelação trouxe à tona um dos rumores mais persistentes, que era o de que o fato de ela reconhecer publicamente que usou a fertilização in vitro para conceber Malia e Sasha era um disfarce para o fato de que ela não podia ter filhos por ter nascido homem. Essa teoria convenientemente ignora o fato de que muitas mulheres, independentemente de sua identidade de gênero, enfrentam desafios de fertilidade. No entanto, os teóricos da conspiração se apegaram a esse detalhe como suposta prova de que Michelle Obama não é a mãe biológica de seus filhos. De acordo com essa narrativa, a decisão de ter filhos por meio de fertilização in vitro não foi apenas uma necessidade médica, mas um movimento estratégico para manter sua falsa realidade de uma estrutura familiar tradicional. Os teóricos argumentam que a fertilização in vitro foi usada para criar uma história de fachada crível, permitindo que os Obamas se apresentassem como uma típica família americana, enquanto escondiam a verdade sobre a identidade de gênero de Michelle. Essas alegações ignoraram suas lutas como uma mulher que passou por uma perda e estava usando sua experiência para ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação. Em vez de humanizá-la aos olhos do público, eles voltaram sua franqueza contra ela, usando-a como arma para se adequar às suas teorias de conspiração. Eles argumentam que sua admissão é uma narrativa cuidadosamente elaborada para desviar a atenção da verdade. Uma acusação que é tão dolorosa quanto infundada. Outro ângulo que os teóricos da conspiração gostam de traficar é a ideia de que os Obama optaram por usar a fertilização in vitro, não apenas para ter filhos, mas para escolher a dedo as características exatas que queriam em sua prole. Essa teoria anda de mãos dadas com as afirmações bizarras sobre Malia e Sasha terem sido adotadas ou geneticamente modificadas. Os teóricos afirmam que os Obamas poderiam ter usado técnicas avançadas de seleção genética para garantir que seus filhos tivessem as características desejadas, uma ideia saída diretamente de um romance de ficção científica. Para aumentar a desinformação, alguns teóricos chegaram ao ponto de afirmar que a história da fertilização in vitro foi um movimento calculado para angariar a simpatia do público e desviar a atenção dos rumores sobre transgêneros. Eles argumentam que, ao se apresentar como uma mãe que lutou para ter filhos, Michelle conseguiu desviar a atenção dos aspectos mais controversos de sua identidade. Entretanto, no mundo das teorias da conspiração, a simples verdade é frequentemente ofuscada pelo desejo de uma narrativa mais fantasiosa. O fato de Michelle Obama ter decidido falar abertamente sobre suas dificuldades com a fertilidade foi distorcido em algo muito distante da realidade, servindo como mais um exemplo de como a desinformação pode ganhar vida própria. Portanto, como essas teorias da conspiração continuam a crescer, é importante lembrar que elas são apenas isso, teorias sem base em fatos. A verdade sobre os problemas de fertilidade de Michelle Obama e o uso de fertilização in vitro já foi divulgada. Mas para alguns, o esplendor de uma história mais sensacionalista é tentador demais para resistir. A filha da Michelle. Enquanto as especulações sobre o verdadeiro gênero de Michelle e a origem de suas filhas continuam a circular, outro acontecimento colocou mais lenha na fogueira. A decisão de Malia de abandonar o sobrenome Obama. Embora possa parecer uma escolha simples para alguns, os teóricos da conspiração se agarraram a essa decisão, inserindo-a em suas narrativas já elaboradas. Mas o que exatamente levou Malia a tomar essa decisão? E por que ela provocou um frenesi tão grande de especulações? Malia Ann Obama, nascida em 4 de julho de 1998, sempre esteve sob os olhos do público. Desde o momento em que seu pai, Barack Obama, tornou-se o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos, Malia, juntamente com sua irmã Sasha, passou a fazer parte da história americana. Ao crescer na Casa Branca, todos os aspectos da vida de Malia foram objeto de intensa atenção da mídia, desde suas realizações acadêmicas até seu estilo pessoal e, é claro, seus relacionamentos, com cada pequeno detalhe virando manchete com o mínimo esforço. Não é de se surpreender, portanto, que quando ela decidiu abandonar seu sobrenome, isso tenha gerado um grande alvoroço. A realidade por trás da decisão de Malia de abandonar o sobrenome Obama é muito menos sensacionalista do que as teorias da conspiração que surgiram como resultado. Ao fazer a transição da vida como filha do presidente para criar seu próprio caminho, Malia enfrentou o desafio de sair da sombra dos pais. Frequentando a Universidade de Harvard, estagiando em instituições de prestígio e explorando seus interesses em cinema e mídia, Malia queria ser vista como uma pessoa, não apenas como a filha de Obama.
Esse desejo de independência é algo que muitos filhos de pais famosos sentem, especialmente quando estão tentando estabelecer suas próprias identidades e carreiras. Na estreia de seu curta-metragem intitulado The Heart, O Coração, no Sundance Film Festival, o sobrenome Obama não estava presente em sua lista de músicas. A retirada do sobrenome Obama provavelmente fez parte desse processo. Ao se chamar Malia Ann, ela pôde se concentrar em suas próprias realizações sem a constante associação com o legado do pai. Foi um passo em direção à independência e à autonomia, um esforço para criar sua própria narrativa em um mundo que sempre associou sua identidade à de seus pais. No entanto, para aqueles que tendem a acreditar em teorias da conspiração, essa decisão não poderia ser simplesmente uma questão de crescimento pessoal ou um desejo de privacidade. Não, tinha que ser algo muito mais dramático. Os rumores começaram quase imediatamente. Alguns teóricos sugeriram que a decisão de Malia era sua própria maneira de se rebelar contra os pais, um sinal de ressentimento ou insatisfação com sua educação. Outros afirmaram que foi uma tentativa de se distanciar do nome Obama, em preparação para uma carreira em Hollywood, onde há rumores de que ela esteja buscando oportunidades na produção de filmes. A ideia aqui é que a eliminação do sobrenome a ajudaria a evitar acusações de ser um bebê nepo, permitindo que ela tenha sucesso por seus próprios méritos. É claro que essas teorias ignoram o fato de que mudanças de nome são comuns para pessoas que querem se redefinir, especialmente aquelas que cresceram sob a atenção constante do público. Para complicar ainda mais a situação, alguns teóricos sugeriram que a mudança de nome de Malia faz parte de um plano maior e mais complexo. Eles afirmam que ela foi aconselhada a abandonar o sobrenome Obama para se proteger de possíveis reações adversas ou consequências políticas ao passar para a próxima fase de sua vida. Essa teoria sugere que a mudança de nome é estratégica, uma forma de se distanciar de quaisquer controvérsias que possam surgir à medida que o tempo em que seus pais estiveram sob os holofotes continua a ser comentado e debatido. É interessante notar que alguns teóricos da conspiração chegaram a especular que a mudança de nome foi planejada pelos próprios Obamas, como parte de um esforço calculado para proteger Malia das pressões de seu legado. Eles afirmam que, ao incentivá-la a abandonar o sobrenome, Barack e Michelle estavam ajudando Malia a sair dos holofotes e evitar ser constantemente comparada ao pai, que continua sendo uma figura proeminente na política americana e nos assuntos globais. Como geralmente acontece com as teorias da conspiração, essas ideias são baseadas mais na imaginação do que em evidências. A verdade é provavelmente muito mais simples. Malia Obama, como muitos jovens adultos, queria se definir em seus próprios termos. Abandonar o sobrenome foi uma forma de iniciar esse processo, de criar um espaço onde ela pudesse explorar suas paixões e interesses, sem a lembrança constante da presidência histórica de seu pai. Mesmo assim, a decisão forneceu mais material para aqueles que preferem acreditar em explicações mais infundadas. A ideia de que a mudança de nome de Malia está ligada a uma verdade mais profunda e oculta sobre sua família é atraente para aqueles que já acreditam em outras teorias da conspiração que envolvem os Obamas. Para eles, essa decisão não é apenas um passo em direção à independência. É uma pista, uma evidência que apoia sua narrativa mais ampla sobre a família. E é aqui que a especulação toma um rumo mais sombrio. Para a maioria, a decisão de abandonar o nome Obama não tem a ver apenas com identidade pessoal ou estratégia de carreira. Esses teóricos argumentam que a mudança de nome de Malia é o primeiro sinal de que a verdade sobre a família Obama está começando a vir à tona, que suas mentiras perfeitamente elaboradas estão começando a desmoronar e que, em breve, o mundo conhecerá a história real. Eles viram sua decisão de abandonar o sobrenome Obama, não apenas como um simples ato de independência. Foi visto como um sinal de que ela havia descoberto um segredo chocante, que ela não era realmente a filha biológica de Barack e Michelle Obama. Essa ideia, embora completamente infundada, ganhou vida própria em alguns cantos da internet. De acordo com esses rumores, Malia supostamente descobriu sua verdadeira ascendência em uma revelação dramática, o que levou a uma discussão e a uma ruptura dentro da família Obama. A teoria alega que Malia, depois de anos no escuro, finalmente descobriu que havia sido adotada e que seus pais verdadeiros não eram o famoso casal de poderosos políticos. Essa suposta descoberta teria sido o que motivou sua decisão de abandonar o sobrenome Obama, como forma de se distanciar da família que ela agora acreditava tê-la enganado. A história continua a se tornar mais confusa e exagerada, como essas teorias costumam fazer. Alguns sugerem que os verdadeiros pais de Malia são a doutora Anita Blanchard, que ajudou no parto dela e de sua irmã no hospital, e Martin Nesbitt, seu marido, ambos padrinhos dela e de Sasha. Eles alegaram que o casal, que é muito amigo da família, fez parte de um acordo secreto com os Obamas, que supostamente não podiam ter seus próprios filhos biológicos, para dar-lhes filhos em troca de uma posição de poder. Esse boato traz a ideia de que Malia foi trazida para a família
sob um acordo estrito de confidencialidade, com suas verdadeiras origens mantidas ocultas do público, e talvez até da própria Malia, até que ela tivesse idade suficiente para entender. Essa linha de pensamento afirma que Malia, ao saber a verdade, ficou arrasada e se sentiu traída pelos pais que sempre conheceu. A decisão de abandonar o sobrenome Obama, portanto, torna-se sua própria maneira de rejeitar a identidade que lhe foi dada, e uma declaração de seu desejo de se reconectar com suas verdadeiras origens. Alguns chegam a afirmar que Malia esteve em contato com seus pais biológicos e que a mudança de nome foi um passo para se reunir com eles e abraçar sua verdadeira família. A teoria também cresce em uma corrente diferente, alegando que a verdadeira origem de Malia está ligada a potências estrangeiras, ou elites ricas, que tinham grande interesse em ver Barack Obama bem-sucedido no cenário mundial e a usaram para formar algum tipo de aliança. Essas especulações selvagens são, obviamente, completamente infundadas. Não há nenhuma evidência real para apoiar nenhuma dessas alegações, e elas se baseiam fortemente na ideia de que todos os aspectos da vida da família Obama foram cuidadosamente encenados para consumo público. A realidade é que Malia e Sasha Obama nasceram de Barack e Michelle Obama, e qualquer sugestão em contrário está enraizada no mesmo tipo de especulação infundada que vem acompanhando a família há anos. Apesar da falta de evidências, essas teorias da conspiração continuam a se espalhar, alimentadas por uma combinação de desconfiança, preconceito político e fascínio pela ideia de que famílias poderosas devem ter segredos ocultos. A história de que Malia Obama poderia ter sido adotada e que sua mudança de nome foi um reflexo dessa revelação atrai aqueles que já estão inclinados a acreditar que os Obama não são quem aparentam ser. É uma narrativa que joga a favor da ideia de que os Obamas não são quem aparentam ser. É uma narrativa que se encaixa em teorias conspiratórias maiores e mais obscuras sobre a família, especialmente aquelas que envolvem o gênero de Michelle Obama e a legitimidade dos nascimentos das crianças Obama. A ideia de que a mudança de nome de Malia pode estar ligada a uma adoção secreta reflete um fascínio cultural mais amplo em descobrir detalhes ocultos sobre pessoas famosas. No mundo de hoje, onde as informações estão sempre disponíveis, muitas pessoas questionam rapidamente o que ouvem da mídia ou do governo. As teorias da conspiração atraem aqueles que acreditam que há uma verdade oculta, esperando para ser descoberta. Para alguns, o boato de que Malia Obama pode não ser a filha biológica de Barack e Michelle Obama é apenas mais uma verdade esperando para ser exposta, mesmo que não haja nenhuma evidência real que a sustente. À medida que esses rumores continuam a se espalhar, eles trazem à tona questões incômodas sobre como tratamos as figuras públicas e suas famílias. As filhas de Obama, que ainda eram crianças quando seu pai era presidente, tiveram suas vidas observadas de perto pelo público. O fato de a mudança de nome de Malia, algo que poderia ser simplesmente uma escolha pessoal, ter levado a uma especulação tão intensa, mostra quanta pressão é exercida sobre aqueles que crescem sob os olhos do público. Essa conspiração, como muitas outras, continua sem solução na mente daqueles que acreditam nela. Para eles, a mudança de nome de Malia não é apenas um passo em direção à independência. É uma pista em um quebra-cabeça muito maior. Um quebra-cabeça que eles estão determinados a resolver. E como acontece com muitas teorias da conspiração, a ausência de provas muitas vezes não é vista como falta de provas, mas como evidência de um encobrimento, o que torna as teorias ainda mais convincentes para aqueles que as aceitam. Mas, embora essas especulações possam continuar a prosperar nas câmaras de eco da internet, a realidade é provavelmente muito mais simples. Malia Obama, como muitos jovens adultos, está simplesmente tentando se definir em seus próprios termos. A mudança de nome pode ser apenas um dos muitos passos que ela dá em seu caminho para a vida adulta, mas, para os teóricos da conspiração, é algo muito mais significativo. Um sinal de que a verdade sobre a família Obama está finalmente vindo à tona. À medida que essas teorias evoluem, elas geralmente dão origem a especulações ainda mais elaboradas, com cada novo desenvolvimento acrescentando outra camada à história. E, com a decisão de Malia de omitir seu sobrenome ainda fresca na mente daqueles que acompanham essas narrativas, é provável que não tenhamos ouvido a última das teorias sobre suas origens. De fato, essa última reviravolta só aumentou a intriga, preparando o terreno para afirmações ainda mais estranhas. Você gostou deste vídeo? Clique em qualquer um dos cartões na sua tela agora mesmo para ver conteúdo semelhante. Obrigado!